Olá, trilheiros, olá, trilheiras. Vamos comentar aqui mais um informativo com vocês, informativo do STJ. A gente vai trabalhar um tema muito interessante, um caso paradigmático, né? Caso muito importante mesmo. Pessoal, no contexto da Lei da Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, ainda é possível ao magistrado decretar a prisão preventiva de ofício? Vamos lá. Desde o pacote anticrime de 2019, é assente, é pacífico que não é possível mais ao magistrado decretar prisão preventiva de ofício. Prisão preventiva é uma modalidade de prisão cautelar, tá, pessoal? O flagrante ele não subsiste por si próprio. Ele deverá ser convertido ou em prisão preventiva, ou em prisão temporária, ou em liberdade provisória. Então, desde 2019, o magistrado ele não decreta prisão preventiva de ofício. Ele precisa do delegado para fazer o requerimento, ou ele precisa do Ministério Público para postular no mesmo sentido. Só que na Lei Maria da Penha, o artigo 20 deste diploma legal, ele estabelece sim que o juiz pode decretar prisão preventiva de ofício. Portanto, como é que fica a Lei Maria da Penha no contexto atual, né, de fortalecimento do princípio acusatório no sistema processual pátrio, né? Como é que fica? Qual que é a leitura que deve ser feita desse artigo hoje? E o STJ entendeu um importante precedente da lavra do ministro Rogério Schietti, né? Um dos grandes ministros que a gente tem hoje no STJ, sobretudo em matérias penais, processuais penais, que a determinação do magistrado pela cautelar máxima, ou seja, prisão preventiva, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerado como uma atuação ex officio. Então vamos lá, vamos compreender bem essa tese. Vocês viram que a gente trocou uma ideia sobre prisão preventiva, de ofício, pelo magistrado, e agora a gente está falando de outra coisa. É que assim, para chegar nesta conclusão, o ministro Rogério Schietti, ele trabalhou essa ideia da prisão preventiva. Vamos aos fundamentos que a gente vai compreender melhor exatamente o que se trata. O artigo 20 da Lei Maria da Penha, ele destoa do atual regime jurídico. Ou seja, juiz de direito não pode determinar a prisão preventiva de quem quer que seja de ofício, tá? Precisa da postulação por parte da representação do delegado de polícia ou do Ministério Público. A atuação do juiz é vedada de ofício, tá? Independentemente do delito praticado de sua gravidade, seja um delito hediondo, seja um delito no contexto da Lei Maria da Penha. A decisão que decreta a prisão preventiva deve ser precedida de prévio requerimento do Ministério Público. Isso aqui é cediço, é pacífico, é importante vocês guardarem. Agora, pessoal, vamos trabalhar aqui a segunda etapa desse precedente. Só que impor ou não cautelares pessoais depende de prévia provocação, tá? Só que a escolha de qual cautelar pessoal é mais adequada é um juízo discricionário do magistrado. Então, o que aconteceu no caso? O Ministério Público requereu uma determinada medida cautelar, como, por exemplo, um afastamento de corpo, né? Poderia ser a medida cautelar que fosse, mas não era a prisão preventiva, né? Distanciamento dos corpos, enfim. Uma medida protetiva, uma medida restritiva, era uma cautelar não restritiva de liberdade. O Ministério Público fez esse requerimento, só que o juiz pegou e determinou a prisão preventiva. Será que essa atuação do ministro, do juiz, pode ser considerada uma atuação de ofício? E a resposta é não, tá? Desde que haja um requerimento, pode ser, olha só, não precisa ser um requerimento para prisão preventiva, mas desde que o magistrado ele seja provocado a se posicionar sobre qual medida cautelar é mais adequada ao feito, ele pode determinar, inclusive, a cautelar máxima, que é a prisão preventiva, que ele não vai estar agindo de ofício. Basta o requerimento. Pedir uma medida cautelar, agora, qual medida cautelar é a mais adequada, isso compete ao magistrado escolher. Portanto, embora o juiz não deva decretar a preventiva de ofício, observa-se que ele não está vinculado ao pedido do MP. Não é porque o MP pediu uma determinada coisa que o juiz é obrigado a conceder, né? O mesmo vale, por exemplo, quando o MP pede absolvição, como, por exemplo, nas suas manifestações finais no processo penal. O magistrado não é obrigado a acatar. Ele pode, inclusive, condenar o réu, né? Depende muito da análise pessoal do magistrado em relação à análise concreta das provas e todo o conjunto que foi arrostado aos autos. Portanto, desde que haja, né, um requerimento, a princípio, para que seja estabelecida uma medida cautelar em detrimento do réu, a escolha da cautelar compete ao magistrado.
E caso o magistrado entenda por bem em decretar a prisão preventiva, esta atuação não poderá ser reputada como uma atuação de ofício. Tá? Ao agir assim, o magistrado não atua de ofício e, portanto, tem-se como preservado os aspectos fundamentais do sistema acusatório do ordenamento pátrio. E com isso a gente encerra a aula de hoje.